12 principais filósofos gregos e suas teorias. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco dos filósofos gregos e suas teorias, e curiosidades que talvez vocês não saibam, e nos próximos vídeos estaremos fazendo suas citações e frases mais famosas desses pensadores e filósofos. A filosofia nasceu com os egípcios mais de 2000 anos antes do período cristão, mas foram os filósofos gregos que, principalmente através da escrita, sistematizaram a arte de pensar sobre a existência humana, a ética e moral, o conhecimento, etc. Neste artigo, vamos falar sobre os principais filósofos gregos, passando pelos pré-socráticos, socráticos e helenísticos, e suas contribuições para a matéria. Os filósofos gregos pré-socráticos. Nesta fase da filosofia grega, os pensadores buscavam explicar a origem do universo, o princípio de todas as coisas. Eles queriam entender a razão, a origem das mudanças da natureza e a evolução do ser humano. Alguns abandonaram os mitos e religiões que explicavam tudo na época, buscando teorias mais racionais. Primeiro, Tales de Mileto, a 624 a.C., 558 a.C. Considerado o primeiro filósofo ocidental, Tales de Mileto nasceu onde hoje é a Turquia, e na época era uma colônia grega. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido regras de geometria, e através da observação e da dedução, chegou a conclusões importantes para a época, como, por exemplo, a influência das condições de tempo nas colheitas de alimentos. Atribui-se a ele a primeira previsão ocidental do eclipse total do Sol, pois o filósofo também se interessava por astronomia. Ele acreditava no monismo, teoria que tudo no universo poderia ser reduzido, e era originado de uma matéria principal, no caso, a água. Fundou a Escola de Tales, que se fixou como a primeira e mais importante escola de conhecimento grega. Segundo Anaximandro, a 610 a.C., 546 a.C. Discípulo e assessor de Tales de Mileto, Anaximandro também nasceu em Mileto, colônia grega na atual Turquia, e frequentou a escola de Mileto, fundada pelo primeiro filósofo ocidental para procurar uma razão natural para o mundo. Estudando nos campos de conhecimento de astronomia, matemática, geografia e política, Anaximandro acreditava que o nosso mundo era apenas um entre vários outros, que se desenvolviam, evoluíam e destruíam, em um processo infinito e inevitável. Para Anaximandro, tudo tinha início no que ele chamava de apeiron, algo que não tem fim, nem começo, e é a origem de todas as coisas. Nele continha toda a natureza. Ele também acreditava que o Sol agia sobre a água, criando seres que evoluíam para várias coisas que conhecemos hoje, pensamento que se assemelha ao que hoje conhecemos como teoria da evolução. Terceiro Pitágoras, a 582 a.C., 497 a.C. Conhecido por ser um matemático brilhante e também místico, Pitágoras afinou o seu conhecimento matemático quando se fixou por mais de 20 anos no Egito, examinando os cálculos africanos. A partir de então criou o famoso Teorema de Pitágoras. O pensador via nas proporções geométricas explicações para tudo o que acontecia na natureza. Para ele, os números explicavam desde por que uma música é agradável aos ouvidos, a escalas tonais de música, por exemplo, o funcionamento dos seres vivos, plantas, etc. Inclusive, ele e seus discípulos eram místicos e acreditavam que o ser humano tinha ciclos, reencarnando esporadicamente para viver tudo de novo. Quarto, Heráclito, a 540 a.C., 470 a.C. Nascido em uma família nobre em Éfeso, Heráclito é conhecido por afirmar que tudo estava em constante estado de transformação. Suas ideias eram a gênese do que conhecemos hoje por metafísica. Ao contrário dos seus antecessores, o filósofo supostamente foi autodidata, aprendendo sozinho sobre as questões de ciência, teologia e relações humanas. O movimento era para ele o principal fundamento da natureza, a verdade então seria dialética, sempre com dois opostos se relacionando.
O fogo é o elemento fundador da natureza para o filósofo, considerando que o tempo todo se agita, se transforma e origina toda a natureza. Quinto, Parmênides, a 510 a.C., 445 a.C. Parmênides nasceu na colônia grega de Eleia, no litoral sudoeste da atual Itália, na Magna Grécia. Frequentou a escola que Pitágoras fundou na Itália e era de família rica e influente. Ele concluiu que o mundo era uma ilusão, baseado em suas ideias do que era o ser. Não há nada além do ser, pois tudo o que existe é, e tudo o que o existe não é. A natureza para Parmênides era imóvel, não se dividia, não se transformava e estava presente em tudo, ela simplesmente era. Se tudo era composto pelo ser, que não se alterava, mas claramente o mundo que via com os seus olhos mudava, então esse tudo se tratava de uma mentira. Suas ideias influenciaram o pensador Platão, que veio a ser um dos mais importantes da filosofia grega. Sexto, Demócrito, a 460 a.C., 370 a.C. Nascido em Abdera, Demócrito foi quem desenvolveu a teoria do pensador Leucipo sobre o atomismo, que ainda fazia parte da missão dos pré-socráticos em definir a origem do mundo. São conhecidos como os pais da física por descobrirem o átomo. Sendo muito rico, Demócrito usava o seu dinheiro em expedições, principalmente para países africanos como o Egito e a Etiópia, na época detentores dos conhecimentos mais avançados do mundo. Ao voltar para a Grécia, em Atenas, não foi muito notado, sendo apenas citado posteriormente por Aristóteles. Era interessado por várias áreas de conhecimento e tinha uma visão materialista, onde tudo era formado pelo átomo. Assim, para ele, quando o corpo humano perecia, a alma permanecia, formada por átomos. Os filósofos gregos socráticos. Com a chegada de Sócrates no mundo da filosofia, os pensadores abandonaram a vertente mais física, que buscava entender os fenômenos naturais, e passou a trabalhar em aspectos mais humanos. Ou seja, em a compreensão do humano no mundo, questões existenciais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é a verdade? Sétimo Sócrates, a 470 a.C., 399 a.C. O homem que inaugurou uma nova fase da filosofia grega nasceu em Atenas, e nada se sabe sobre sua infância. Chegou a tentar carreira política quando jovem, mas não teve ideias bem aceitas. Serviu ao exército por um tempo, e depois de aposentado se dedicou à carreira de educador. A famosa frase "só sei que nada sei" explica a essência do pensador, que ao ser apontado como o homem mais sábio do mundo, dizia que o que o diferenciava de outros sábios, é que tinha noção da sua ignorância. Um de seus métodos mais conhecidos de filosofar era através de perguntas incansáveis que fazia aos seus discípulos, forçando uma aprendizagem democrática e mais eficiente. Por sua forma de contestar a política da época, Sócrates acabou por ser condenado à morte acusado de ser ateu e incitar ideias erradas aos jovens da época. O que conhecemos da sua filosofia ficou conhecido apenas porque Platão, seu maior discípulo, escreveu sobre seus pensamentos. Oitavo Platão, ao 427 a.C., 347 a.C. Platão nasceu em Atenas em uma família nobre e, por isso, estudou uma variedade de matérias como leitura e escrita, música, pintura e poesia. Sua família era de políticos importantes e esperava-se que o menino seguisse a mesma carreira. Ao voltar para Atenas, fundou a Academia Platônica, considerada a primeira universidade ocidental. Seu pensamento mais famoso diz respeito ao mito da caverna, que explica a ideia de que os nossos sentidos nos apresentam um mundo ilusório, irreal, e apenas através da razão, do estudo, do pensamento filosófico e da ciência, é que teríamos acesso ao mundo real, fora da caverna. Nono. Aristóteles, a 384 a.C., 322 a.C.
Nascido da Macedônia, filho de um médico, e com sólida formação em ciências naturais, foi com 17 anos que Aristóteles mudou-se para Atenas, para estudar na academia de Platão, logo tornando-se o principal discípulo do mestre. Aristóteles acreditava que a experimentação era o caminho para o verdadeiro conhecimento, o que divergia da ideia de razão de seu mestre. Quando Platão morreu, Aristóteles voltou à Macedônia, e tornou-se mentor de Alexandre, o Grande. Enquanto Alexandre invadia terras nos 4 cantos do mundo, incluindo a Grécia, Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu. Lá formulou diversas ideias sobre o universo, os animais, a ética, a lógica e outros temas que por mais de 1000 anos serviram de base para o pensamento científico ocidental. Os filósofos da época helenista. Com a ascensão de Alexandre, o Grande, na conquista de terras em várias partes do mundo, deu-se início a um novo grupo de filósofos, chamados helenistas. Helenistas é como os gregos se auto-intitulavam, e a ideia do pensamento desse período era espalhar a cultura grega pelo mundo. O novo contexto social de globalização da cultura grega deu início a uma necessidade de novas explicações e pensamentos para a nova ordem, novo mundo, formado de sociedades que se misturavam e deveriam assimilar a cultura grega. 10º. Epicuro, a 341 AC, 271 a.C. Nascido na ilha de Samos, Epicuro teve Sócrates e Aristóteles como professores, mas inaugurou uma nova forma de pensamento que condizia com o contexto social da época, chamada epicurismo. Ele acreditava que o sentido da vida era satisfazer prazeres, mas só os que não eram impostos pela sociedade, e sim os prazeres simples, como beber água quando se está com sede. Isso seria a chave para uma vida feliz. Como um bom materialista, ele acreditava também que, como tudo era feito de átomos, não era preciso temer a morte, que era apenas uma fase de transição, de transformação natural da vida. 11º. Zenão de Cítio, a 333 AC, 263 a.C. Outro nome importante da era helenista foi Zenão de Cítio, que nasceu na ilha de Chipre. Era um comerciante que, atraído pelos ensinamentos de Sócrates, foi parar em Atenas. Fundador da escola filosófica estoica, Zenão discordava de Epicuro e achava que o homem tinha que desprezar qualquer tipo de prazer e problema. O importante do homem era adquirir a sabedoria necessária para entender o cosmos. Tal pensamento se relaciona ao contexto social em que vivia, onde o homem já não estava preso à polis, a cidade grega, e era apenas mais uma pessoa sem raízes, um corpo no mundo. 12º. Pirro de Élida, a 360 AC, 270 a.C. Pirro nasceu na cidade de Elis, ou Élida, e pouco se sabe sobre a sua infância. Na juventude, acompanhou o explorador Alexandre em sua jornada pelo Oriente, onde se deparou com culturas e costumes muito diferentes, e percebeu que não conseguiria determinar o que era certo e errado, justo ou injusto, bem ou mal. A sua filosofia era: se você quer ser um sábio, não dá para ter certeza de nada. Viver feliz era viver na suspensão do juízo, porque são inúmeras as possibilidades de verdade, variando conforme o local, as pessoas, etc. A isso deu-se o nome de ceticismo. Pirro, então, foi o primeiro filósofo cético da história. Pessoal, se é esse tipo de conteúdo que você busca no YouTube, você não só achou aqui, como eu garanto que a quantidade de conteúdos que eu vou passar e produzir nesse canal, vai ser as melhores que já viram. Então se inscreve aqui nesse canal e ative o sininho da notificação, para vocês ficarem informados dos novos vídeos. E, ao mesmo tempo me dá aquela força, posso contar com o apoio de vocês?